Fala pessoal, muito bem-vindo ao nosso podcast, o Walkers Podcast que é um braço do movimento Jesus Walkers. Estamos aqui mais uma vez no terceiro episódio para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento comunitário. Está aqui conosco a Jenny, está também o tio Zé, está aqui com a gente também o Diogo. Fala família, Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a conversa hoje possa fluir, possa alcançar o seu coração e que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre esse projeto. Jenny, tudo bem com você? Tudo bem, Pode Paulinho. Se apresentar para a galera aí. Obrigada pelo convite, Paulinho, Diogo. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o nosso projeto, sobre esse projeto social que está alcançando muitas crianças, adolescentes em um assentamento. Quero me apresentar, me chamo Jennifer, sou casada com o Vitor, tenho minha filhinha chamada Alice, que também me acompanha em missões. É a mini missionária. Isso. Hoje eu sou missionária integral, nessa comunidade chamada Santa Rita. Essa comunidade ela está aqui próxima a Hortolândia, divisa de Campinas também. Estou aqui com o tio Zé, ele acompanha a gente aí na missão integral também. Quer se apresentar, tio Zé? Olá pessoal, tudo de bom? Eu sou o tio Zé, pastor Zé Rafacho, e estou com essa caminhada com a Jenny, na verdade há muito tempo já, desde 2007, que eu levava ela menina comigo nos assentamentos, no Satélite, depois de Itatiaia, e nós fomos crescendo nesse chamado, eu também cresci nesse chamado. Muito tempo depois, Deus tocou no coração da Jenny a visitar o Santa Rita, ela estava com essa ideia, e eu estava sem ministério de campo nessa época, hoje eu sou da Batista, e a Jenny me convidou, falei, vamos começar tudo de novo. E hoje eu estou auxiliando a Jenny, essa meninona que nós ensinamos, hoje ela aprendeu direitinho e está dando muito fruto na comunidade Santa Rita, aqui na beira da SP-101, e Deus está usando. Amém. A semente foi plantada lá atrás já, né? Desde valeu a pena, né, tio Zé? Abafa o tempo. Importante que valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Sim. Jenny, esse projeto ele surgiu em que ano? O projeto vai fazer 2 anos agora em julho, a gente implantou esse projeto depois de um curso missionário que eu fiz pela Jocum Campinas. Teve uma matéria de desenvolvimento comunitário. Eu também não imaginava estar nesse campo, Eu, como sempre gostei de missões, eu pensava em ir para outro estado, para outro país, para Amazonas. E estava aqui do lado. E estava aqui do lado, o que Deus estava querendo de mim. E depois desse curso eu tive essa matéria de desenvolvimento comunitário até com a professora Dani, que ela também tem um instituto hoje, Filhos, que é também um trabalho muito bonito. Na favela do Sapo, que é ali na Vila Brandina. Isso. Sei onde é. Então, assim, é bem legal o trabalho dela. Também é quase as mesmas coisas que ela trabalha lá, eu também consegui implantar aqui na comunidade. Legal. E depois de lá eu consegui reunir com 2 amigas missionárias também para a gente visitar o campo, ver qual que poderia ser a estratégia para entrar lá, para através de atos de serviço entrar com o evangelho. E a gente está lá, vai fazer 2 anos. Que benção. Legal. E hoje é mais um episódio que a gente vai trocar as experiências, contar testemunho, a dificuldade também, porque a gente sabe que o evangelho, o campo missionário não é algo fácil, mas que o Senhor ele nos dá a direção de como nós vencemos. Então é mais uma chamativa aí para você assistir esse episódio que vai estar incrível. Então se você está assistindo desde o começo agora, assista até o final, que eu creio que você vai ser muito edificado através deste assunto. Jenny. E despertado também. Despertar. A gente queria que você apresentasse, não só falando também, mas através de fotos, um pouco sobre a sua vida, sobre essa casa Equibalo aí, porque aí a gente possa entender mais um pouco aí do como funciona lá o processo. Então, ok. Aí vai passar as fotinhas aí, Soltar as criançadas em massa. Era a família, né? Isso, a minha família. O Vitão aí. Meu esposo, o Vitor, Alice, me acompanha em missões. Aí a gente estava no Rio de Janeiro, em um prático dessa escola missionária que tem em Campinas, a EMU.
Enquanto ele vai passando as fotos aí, pode ir passando pra gente, pastor. Jenny, como que foi a reação do Vitor, assim, quando você decidiu, né? Acredito que ele já sabia sempre do seu desejo, né? Mas quando realmente foi pra prática, assim, agora a gente vai ajudar essas pessoas. Eu sei que o Vitor é uma pessoa maravilhosa, eu conheço o Vitor, admiro muito ele. Mas qual que foi a primeira reação dele, assim, a opinião dele pra tudo isso? Ele caiu pra trás? Assim, é um desafio, né? Eu acho que para qualquer pessoa, até não só o meu esposo, né, mas como qualquer pessoa da minha família ou amigo, tá em campo tira a gente da nossa zona, né, de conforto, que é a igreja, que é um pastoral, né? Então ir para campo assusta um pouco. A gente tem um desafio de viver pela fé, né? Então pela fé é o que a gente não vê. Então Deus vai confirmando até ver os milagres. Até hoje a gente vive de milagre lá. E para ele não foi diferente. Eu acho que eu tenho certeza que é de Deus, porque Deus trabalha muito dando calma para ele, mansidão, né? dá tudo certo. E ele me apoia bastante. Que legal. Por saber que a gente tá ali dentro e os frutos vão ser vistos futuramente, né? Através do amor de Cristo. E é muito importante esse apoio familiar também, né? Essa base bem estruturada, porque de certa forma um vai ajudando o outro, né? E também é um grande exemplo para a Alice, que está crescendo nesse campo missionário aí. Ele está com a gente em tudo. E esse apoio é muito importante. Pastor, o senhor consegue colocar pra gente a foto das crianças ali? Aquela quantidade de crianças ali é o que tem ou tem muito mais ainda? Eu acho que aquela última lá, isso. Penúltima. Esse daí foi um evento nosso no Dia das Crianças. Nossa. Hoje a gente não tem local, né? Hoje a gente tem uma casa que legal. Bem pequena. E aí a gente divide por turmas e atividades para trabalhar com todas, né? Tentar atender aí pelo menos um pouco das crianças dessa comunidade. São diversas idades, né? Pelo que eu tô vendo ali, aparentemente tem crianças de várias idades, meninos e meninas. Aí foi um evento do Dia das Crianças. E aí a gente fechou nessa rua e aí chegou um carro com um brinquedo de São Paulo. Nossa, que benção. E aí pediu para distribuir. Nossa, aí pronto. Chegou na hora certa. Pode Deus é fiel, né? E aí eu tava bem ali no início, né? Que eles fizeram a fila indiana. A fila organizada deles, doido para ver o brinquedo. E aí conseguimos, graças a Deus, atender mais de 200 crianças aí nesse evento. Passa para a próxima foto aí, por favor, pastor, pra gente dar uma olhadinha. Essa última acho que já é lá dentro da casa, né, Jenny? Isso, já dentro da casa. É a turma do balé, é uma das turmas, né, de balé que a gente divide em duas turmas, as pequenas e as grandes, e é em uma sala, né, pequena, então a gente divide, a professora vai lá também, Legal. 100%, né, é obra missionária, ainda a gente não tem fundos, né, e nem ajuda da prefeitura, estou tentando regularizar para conseguir, né, profissionais para também atender essa comunidade. Sim, já puxando esse gancho sobre o balé, quais são os projetos que vocês têm lá com as crianças? Hoje a gente trabalha com as oficinas de balé, apoio escolar, que é o reforço, né, português e matemática, e também futebol e Libras. Estamos aula de Libras. E também a gente tira um dia da semana para discipulado. Sim. Já aproveitando esse gancho aí do discipulado e do projeto social, tem uma pergunta aqui muito interessante, eu queria saber de vocês, né? Você como presidente do projeto, o Zé que te ajuda lá. Projeto social e evangelismo, caminha junto? Se sim, como funciona? Sim, é uma estratégia, né? Fora da igreja, ainda mais em uma comunidade. A gente não consegue entrar com outros recursos, eu acredito, para dar resultado 100% dentro de uma comunidade, porque a gente vê a necessidade da comunidade, né? E antes de implantar esse projeto, a gente viu que tinha muita criança. Então, assim, o público nosso é criança e adolescentes, que a gente trabalha de forma estratégica, onde a gente leva as atividades e depois a gente entra com o evangelho. Igual todas sabem que eu sou missionária, até então eles respeitam muito. A gente não tem muito dentro da casa, né, da nossa casa, ali, do projeto Casa Equibalo. Palavrão, briga. Então, assim... Segue princípios, né? Isso, tem os princípios cristãos, que é uma forma de evangelismo. Sim. Uma coisa muito legal que
indiretamente, sem usar essa palavra, que tocou em mim, tocou na Jenny, e tocou no nosso trabalho dentro das nossas igrejas, nós éramos igrejas diferentes, depois hoje nós congregamos juntos, mas qual que é o papel da igreja? A transformação social. Né? A gente está transformando vidas ali. Nós tivemos outras experiências em outras comunidades que eles tentavam levar a igreja até a comunidade e não tinha transformação, né? Tinha comodismo religioso. Né? Hoje nós estamos trabalhando na transformação dessas crianças através da educação, através da restauração, a partir das crianças em toda a família. Você vê que o fluxo de crianças é muito grande. Começamos lá no primeiro mês já com 120 crianças e hoje mudou muita criança, mas continua nessa média, crescendo para melhor, né, em qualidade. Colocando as crianças para servir junto com a gente passando, delegando responsabilidades, secretariado, outro para ajudar no cultinho, outro para ajudar na escola, fazer chamada, né? Está fazendo eles crescerem como cristãos. Sim, sim. Através de regras simples, de princípios, né? A Jenny está sendo muito sábia, está levando eles conhecer várias igrejas diferentes e deixa o Espírito Santo tocar. Mas o que nós estamos vendo aqui, diferente de outras comunidades, nós estamos tendo uma transformação de vida muito rápida. Estamos tendo uma resposta muito rápida. Nós amadurecemos também desde 2007, quando nós começamos até hoje, vai fazer 20 anos, né? Sim. E nós amadurecemos também, até no modo de tratar eles. Então nós estamos, igreja é transformação social. Nós temos nossa responsabilidade, né? O que eu acredito que o papel da igreja nesse aspecto ele é fundamental, né? Como você disse aí, muitas vezes a igreja se acomoda, né, dentro de um bairro, de uma cidade, e é difícil falar assim, a gente falando só de Deus, porque muitas vezes a necessidade dessas pessoas sim, primeiramente é Deus, mas elas nem sabem, né? Primeiramente às vezes a fome, a falta ali de um apoio familiar. Sim. E elas precisam, através de estratégias, desses projetos, conhecerem. E vai aos poucos, como vocês disseram aí, vão treinando, né? A Jenny, por exemplo, é um caso desse, né? Que desde novinha começou ali ajudando, só acompanhando, e isso queimou no coração dela, isso despertou nela a vontade de fazer, porque ela viu realmente uma necessidade, né? Começou a transformação da Jenny, por causa que ela era muito tímida, ela tinha vergonha de tudo. Sim. Está liderando nós aqui, né? Eu acho muito importante essa ação social acompanhada de um evangelismo. Claro. Porque que nem essas oficinas que tem aí, quando você entra numa comunidade, chama a atenção de uma geração, de uma faixa etária de idade, né? Então, quando você começa a manusear isso de uma certa forma, você começa a ter liberdade para você poder falar de Cristo, para você poder falar do Evangelho, né? Uma forma de conseguir chegar, a gente vê tantas estratégias aí que vários missionários usam para falar do amor de Jesus, e eu acho que não é uma evangelização, mas a unção dos dois pode sim, acho que transformar muita coisa. Não, e através da ação nossa, sim. Né? Hoje é diferente, nós somos mais cristãos e menos religiosos. Sim. Né? Vai tendo outra visão, né? Lógico, a gente está levando Jesus na prática. Né? Servindo, simplesmente servindo. Servindo a comunidade, né? E eles gostam, né? Eles gostam de oferecer, de servir, né? E é o processo do desenvolvimento comunitário. A gente vê a necessidade, a gente vê o público que a gente quer atingir, e também eu acho que Cristo nos ensinou isso, né? Vê a necessidade, vai lá, sacia a necessidade. Sim. E eu não atuo sozinho, né? Eu atuo com várias pessoas, graças a Deus, de igrejas diferentes, de empresas também, então tem uma parceria muito legal. Sim, então o projeto ele não possui uma placa de igreja, né? Vocês... Não, isso é interdenominacional. Sim. São vários irmãos em Cristo servindo juntos. É isso que é gostoso, que eu estava conversando com a Jenny, às vezes Deus está olhando para a gente, não está olhando, as crianças iam ser assistidas por quem fosse. Mas está transformando a vida também de quem está servindo, dos voluntários, das pessoas que estão se empenhando. O leque é muito maior do que a gente imagina. Sim. Né? As crianças que estão assistindo hoje, mas quantas pessoas estão tendo a vida transformada servindo ao Senhor, sendo voluntários, estão do nosso lado. Nós estamos educando eles também, nós estamos nos educando. Nós crescemos dia a dia, né? Sim. E às vezes até o choque de realidade, né? Nossa. Porque vai muitas pessoas lá e falam assim, nossa, tão pertinho da gente. E né? Como a gente pensa que missão é tão longe, tem que ir lá para a África, tem que... Mas o fato a palavra em si, missão, é algo específico ali, né? Alguma missão que foi dada. E talvez seja
dentro do nosso próprio bairro, no bairro do lado. E as pessoas pensam em viajar, né? Como a Jenny falou pra gente. Eu pensava que eu ia pra África, pensava que eu ia pra outros países. Mas o coração é aqui, né? A nossa Jerusalém é aqui hoje. Sim. Hoje nossa Jerusalém é aqui, depois vamos ao redor do mundo. E é muito interessante, por mais que a gente observa que o projeto é voltado para as crianças, para os jovens e adolescentes, isso traz um impacto muito grande para a família também, né? Porque através desse projeto as crianças participam disso, elas começam a ser transformadas dentro da casa Equibalo, e isso começa a refletir dentro da casa, dentro da família mesmo, né? A forma de comportar diante dos pais, né? Os pensamentos, a forma que eles vão crescer ali dentro. Então, de certa forma, é voltado para as crianças, mas o impacto na família é bom também, né? Como você tem observado isso lá dentro? Como esse projeto também impacta a vida dos pais, dos tios, dos avós que cuidam dessas crianças no dia a dia? Hoje no projeto a gente também tem muito discipulado, até com as famílias, né? Quando está passando por alguma dificuldade com os adolescentes, legal, com as crianças, né? Até na escola mesmo. Que muitas têm medo de ser cortada do projeto. Aí vai lá e conversa, e a gente tem lá uma salinha nossa, um escritório. Uma estratégia, né? Aí eu vou lá, eu ouço, eu faço um serviço de capelania, né? Que é ouvir e depois aconselhar também na Bíblia, né? Que a gente segue princípios cristãos. E aí dá tudo certo, às vezes as mães, né, só querem desabafar. Aí, mas dá tudo certo, é muito bom. Deus, ele capacita a gente, né? Esses projetos, vocês exigem a frequência na escolar, essas coisas? Sim, assim? Todos matriculados. Agora a gente está conseguindo, né, parceria com um assistente social, aí é mais fácil para administrar isso. É porque é bom que eles entendem que não só basta a casa Equibalo, né? Sim, um braço, uma ajuda, mas também precisa ter um ensino por fora, né? E aí eles começam a crescer já com esse pensamento, muito legal. As crianças, elas são muito importantes, né? A gente conversou muito isso com o Luciano no último episódio que ele faz um trabalho dentro das escolas. Ele entra como palestrante, na verdade hoje ele entra muito como palestrante, porque como o Estado é laico, quando você fala que vai fazer uma pregação, que é pastor, algo cristão, voltado para alguma religião, eles não permitem. Sim. Então ele entra como palestrante e através disso ele fala de Jesus, ele fala que ele gosta muito de usar a história do José, né? Mas ele fala que é o menino Zé. Aí ele vai contando a história com as palavras dele, numa forma mais infantil, para as crianças entenderem. E no final ele fala de Jesus, ele ora. O Diogo teve a oportunidade de participar lá com ele num projeto. E eu falei sobre a importância de nós conseguirmos conquistar o coração dessas crianças. Sim. Nós vemos hoje um mundo que é voltado à rede social, e se o cristianismo, se algo não iludibriar os olhos deles, alguma outra coisa vai. Né? Se a luz não brilhar, as trevas elas acabam tomando conta. Né? E se tratando de comunidade, acredito que isso ainda é algo bem mais pesado, né? Pelo fato de ser uma comunidade carente, de talvez não ter uma condição legal financeira. Então a gente precisa muito trabalhar, e eu admiro demais o projeto da Jenny, admiro demais o que vocês fazem junto com o tio Zé. Então assim, Jenny, sobre essa parte financeira de vocês, qual que é o maior desafio lá de vocês? Acredito financeiro. Que é o maior desafio. Dinheiro. Hoje nossa dificuldade, né? Lógico que Deus provê sempre, todo mês. Glória a Deus. E isso fortalece muito minha fé e também do meu esposo, né? Que ele acompanha os milagres, né? Hoje a gente tem aí despesas fixas, que são aluguel, e também o contador, que a gente sempre mantém, né? Fora o lanche das crianças, que por semana eu acho que passa mais de 300 refeições, que a gente dá o café da manhã aos sábados e o almoço, e também durante a semana a janta. Então, assim, é uma demanda bem alta, né? Um gasto. Agora está legalizando lá a CPFL, também vai ser mais uma despesa fixa. Então, assim, Deus provê. Lógico que a gente sempre tem alguns contatos, né? Mas tem outros contatos que sente no coração. Eu acho que o Diogo também, né, já é um parceiro desse, que alguém sentiu no coração dele de doar, de ofertar em um projeto missionário, e ele indicou a gente. Então, assim, foi onde eu dei uma respirada. Então, todo mês a gente vê a provisão de Deus. Dia após dia, isso. Né?
Todo mês, quando a gente vê assim que o caixa tá zero, e antes de ir para missões, eu entreguei uma oração para Deus que eu lembro até hoje, quando vem assim uma oferta assim generosa, eu sempre me lembro que era assim, eu falei para Deus, eu quero ir para missões, mas eu não quero ficar com fama de caloteiro ou de ser infiel no que eu combinar, porque se eu aluguei uma casa, eu quero prover todo mês, tipo assim, o valor desse aluguel. Eu não quero pedir desconto ou falar minha história triste, que é um projeto missionário. Não. Eu tô indo honrar, né, em nome de quem é o Deus do ouro, da prata, enfim. Então, assim, todo mês, graças a Deus, a gente não fica devendo para ninguém, a gente não passa necessidade, sempre vem a provisão. Então... A gente sabe que o financeiro é um desafio muito grande, porque hoje tudo envolve dinheiro, né? Como você falou, o lanche das crianças, a casa onde vocês estão, mas de todo o cenário que você tem lá dentro dessa Casa que Bala, você considera que o financeiro é o maior desafio ou tem outras coisas espirituais também, referente ao ambiente, o campo missionário que vocês se encontram hoje? Sim, o financeiro hoje assim, é o que eu oro bastante, porque essa casa já está apertada pra gente. Tô vendo então, mesmo. Assim, bastante criança. Isso, a gente atende 120 em turmas, mas a comunidade tem mais de 250. Nossa. Né? Então, assim, tem espaço para crescimento. Isso. Né? Então, assim, a gente quer, né, em nome de Jesus, futuramente ter algo maior. Uma mansão Equibala, né? Isso. Com mais atividades, com mais oficinas. Eu quero muito levar esporte para essas crianças, mas, assim, tudo depende de estrutura e envolve financeiramente, né? Hoje tudo envolve o dinheiro, né? Isso. E também outra dificuldade nossa, eu acredito que é voluntários, né, para servir, porque muitas pessoas vão lá para conhecer, tirar foto, vídeo, e isso dá um up, né, a gente dá uma respirada. A gente teve visita semana passada e foi muito legal. Eles vieram com oficinas, vieram com bastante violão, com teatro. Então, assim, coisas que as crianças ali na comunidade não vê sempre. Então, assim, foi bem legal, mas, assim, isso estimula elas a querer aquilo. Então, a gente tem que ter pessoas para dar oficinas, né? Estrutura para dar as oficinas e também pessoas para doar, né? Eu acredito que todo esse material. Sim. Muito top. Legal. Deixa eu entrar em uma pergunta aqui. Já aproveitando, Jennifer, você falou no começo um pouco sobre a sua vida, que hoje você vive missionário em tempo integral. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que eu quero que você nos responda também. Qual que foi o maior desafio de vida pessoal para você, né? Tirando um pouco a Casa Equibala, você como uma esposa, uma mãe de família, a partir do momento que você disse sim a esse projeto, falou assim, eis-me aqui, vamos embora, vamos largar tudo, minha vida financeira referente à CLT, aos outros, né? Isso, profissional. E eu queria saber de você, qual que foi para você o seu maior desafio pessoal, assim? Olha, é um desafio. Eu sou formada em RH, Gestão de Recursos Humanos. Fiz a faculdade e eu estava bem estabilizada, né, trabalhando em empresa. Sempre consegui empresas muito boas, multinacionais, salário bom, mas me frustrava. Eu estava bem, eu sei muita coisa de RH, geralmente eu trabalho com gerência, então assim, é muito boa a área que eu estudei, mas eu não me sinto completa. Então assim, a frustração de ter uma posição boa, mas não estar completa, é difícil. A gente entender o nosso chamado. Então, assim, orando e Deus trabalhando muito em cima do meu ministério, que vem desde novinha, né? Então, é toda uma história que soma com a líder que eu sou hoje em um projeto, né? Então, o meu maior desafio hoje, assim, ou que balançou eu muito, é a minha profissão, que eu já estava estabilizada. Sair do conforto, né? Do comodismo. De comprar uma casa, de ter um carro, minha família, né? Porque depois que a gente tem filha, é casada, a gente pensa na nossa família, né? Sim, não e hoje a gente está em um mundo capitalista. Quanto mais a gente quer, tá bem, né? Mais a gente procura. Então, mais a gente vendo aí, né? Toda a trajetória nossa de um projeto, né? Mudando vidas. Sim, é satisfatório, né? Então,
Entendi. Isso Deus trabalha bastante. Deus trabalha na nossa vida de uma certa maneira, a gente é um pouco mais maduro. O diferencial entre eu e a Jenny, por exemplo, que ela é casada, eu sou solteirão, papai e mamãe já partiram, já está na glória, eu sou sozinho, então essa responsabilidade não me carrega, é só servir o Senhor, graças a Deus, casa própria, tudo, né? Eu tenho essa liberdade, mas todos nós temos um desafio muito grande. Sim. Né? Dá atenção, eu sempre aconselhava a Jenny desde o começo, que para mim, no começo, a Jenny sempre foi a menina Jenny que eu discipulei, né? E para ela sempre foi o Bibo que falou, o tiozão que ficava do lado dela. E a gente está amadurecendo essa parte também. Né? Porque eu aconselhando a gente dar um cuidado, porque você tem a sua família. Vão ver as prioridades. E ela amadureceu de uma certa maneira que ela dá atenção para a comunidade, no chamado missionário, no papel de cristã, que ela está ali, sem abandonar a família dela. Uhum. Né? Leva a família dela, principalmente a Alice, está sempre com a gente ali. Mas ela é a mãe da Alice. Ali é a prioridade dela. Lá na comunidade, ela é a mãe da Alice. Isso ensina melhor para a Alice, não tem, né? Sim, tá crescendo já, sendo forjada já desde pequena. E ela gosta, né? Ela ama. Desde sempre, né? Muito bem. Eu falo que Ela é bem comunicativa. a líder não é a Jenny. É, isso que eu ia perguntar agora. Ela gosta de liderar as amiguinhas? Ela já sabe. Autoritária. Já dá ordem, ela vai lá e já depois, mãe, aquela menina fez isso. Ela tá com quantos anos, gente? 5 anos, vai fazer 5 6. anos. Ai, que benção. Acho que a nossa família tem que vir em primeiro lugar sempre, né? É algo muito importante, até para não causar um conflito, algo... A Bíblia fala sobre isso do nosso primeiro ministério dentro de casa. Se a gente não souber cuidar da nossa casa, sim, como que a gente vai cuidar dos outros? Claro, né? E é uma responsabilidade enorme, né, Jenny? Acredito que o desafio seu de deixar a sua vida profissional ali, talvez um conforto, acho que das maiores dificuldades do mundo cristão, né? É sair do comodismo. Sim. Tipo assim, muitas vezes, biblicamente falando, Deus ele tirava as pessoas de uma rota normal ali, do comodismo, para fazer a vontade dele, né? E assim é com a gente também. Vamos catar uma pessoa que tem uma dificuldade de falar e coloca ela para pregar. Uma pessoa que é tímida e coloca ela numa liderança. No podcast. Então, assim, Deus, ele tem o plano dele, né? Ele faz as coisas e, graças a Deus, ele supre essas vontades, essas dificuldades. E eu imagino a dificuldade que é, porque eu sou líder de jovens e acabo que eu tenho os meus problemas, mas eu acabo adquirindo outros problemas de outras pessoas pra gente, né? E lá, Jenny, como aconselhadora, como líder, acredito que passa bastante por isso, né, Jenny? Sim. De ter que aconselhar famílias, crianças, às vezes com alguns problemas pessoais, e às vezes a gente tem que deixar os nossos problemas para a gente resolver os problemas de outras pessoas. Lá acontece bastante isso lá? Sim, acontece. Às vezes a gente não está num dia bem, né? Geralmente, quando a gente é missionário integral, a gente tem umas... Como chama? Umas crises existenciais. A palavra tá bonita hoje. Então, assim, tem dia... Aí eu chamo minhas tias, eu chamo minhas amigas de ministério. E aí, porque a gente fica pensando, né? Meu Deus, eu quero, né, trocar de carro que quebra. Ou eu quero comprar uma coisa. Aí vem uma data comemorativa, né? Igual o aniversário da minha filha. E a gente quer dar um aniversário, quer fazer algo, né? E aí, não tem dinheiro. Então, assim, eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, assim, que aí a gente ora, a gente sempre tem, assim, resposta de Deus, né? Eu acho que para viver em missão a gente tem que ter sempre alicerçado numa palavra, que é o Deus que não volta atrás, que não mente, que Ele sempre provê tudo. Ele não prometeu luxo, Ele não prometeu, né, que a gente vai esfregar a nossa vaidade, mas não vai faltar nada. Então isso sacia muito a nossa vaidade, né, nosso ego humano. E a gente vai, aí a gente vê outros problemas também, aí só de estar aconselhando, sabe, falando da palavra de Deus, que é o que dá equilíbrio, né, para a raça humana, para o desequilíbrio, né, humano. Então isso é muito satisfatório. Que bom. Aproveitando esse gancho aí rapidinho, você falando sobre aconselhamento e tal, tem uma pergunta aqui
além da provisão de Deus na vida dessas famílias, seja com as oficinas lá, seja com, como a gente já citou aqui, o impacto na família, você já tem visto alguma dessas pessoas, essas famílias, dando algum fruto espiritual, como conversões ou pessoas entregando sua vida para Jesus, através desse projeto, através do discipulado? Sim, graças a Deus, sim. Os adolescentes são um deles. Fico muito feliz. Até as crianças também têm ido, né, na igreja, nos cultos. Os adolescentes... Tem excursão, então? Isso. Geralmente a gente vai para eventos das igrejas que convidam, né, o projeto. E aí eles vão. Para eles é festa, né? Eu vejo uns vídeos lá. E eu fico orando, Deus... Segura ele. Planta semente. Um dia eu quero ver frutos. Então, tem toda uma intercessão, né, por trás de todo esse trabalho. Eu acho que mais importante é fazer o trabalho, né? Sim. Você plantar a semente lá. Acho que até o nome do Equibalo, né? O envio, né? Isso. Você vai lá, você está fazendo o envio, tá levando o evangelho, tá fazendo a sua parte, né? Como um projeto lá dentro. E aí vai de cada um, mas aí a nossa oração, eu creio que o Senhor nos ouve e consegue sim transformar a vida daqueles jovens, daquelas crianças lá. Até mesmo semente, no literal, ela demora a crescer, né? Sim. Tem umas que demoram muito, né? Outras pouco. É porque assim, a gente quer ver lógico que todo nosso desejo de qualquer coisa é ver as coisas fluindo o mais rápido possível, né? Sim. É um desejo do nosso coração e Deus faz da forma que Ele quer. Mas quando se trata de crianças, né, por elas ainda não conhecerem tudo da vida, elas estarem aprendendo, é algo que eu acredito que vai frutificar lá na frente, né? É claro que tem um impacto dentro de casa, porque quando ela aprende que ela não pode falar palavrão, que ela não pode mentir, que ela começa a frequentar melhor as escolas, que há uma mudança na criança, e isso reflete na família, né? Porque acaba que a família também fala, opa, tá acontecendo alguma coisa, esse projeto é bom. Ela participa também. E questão de cultos lá, Jenny, vocês, como vocês fazem para levar eles para a igreja, assim? Vocês só vão quando são convidados? Ou existem um cronograma lá para vocês fazerem um culto, alguma coisa? É diferente o culto de lá com o culto de alguma igreja? Como que vocês fazem para usar essa estratégia com as crianças lá? Hoje a gente trabalha com um trabalho de discipulado, que é uma vez na semana. Aí a gente abre a Bíblia, né, fala uma palavra, até o tio Zé que traz essas ministrações. A gente também convida também outras pessoas, até igrejas, mas uma vez na semana a gente abre esse dia especificamente só para a Bíblia, oração, louvor. Eles participam bastante? Bastante. O que até Deus tem nos incomodado, eu ia ter pensando em um monte de estratégia diferente para chamar a atenção das crianças. E na semana retrasada, que a semana passada foi a Jenny que eu não podia, a Jenny que dirigiu. E eu conversando com as crianças, né? Nós temos 2 salas, já cresceu o número de crianças. A Jenny com uma meninada numa sala e com uma meninada na outra. Isso é maravilhoso. Nós trouxemos o modelo de célula da nossa igreja, o grupo de oração, pequenos grupos, pode chamar o que quiser. Né? Mas o que Deus tem nos tocado? Simplesmente levar o evangelho. As crianças que têm que se mudar. A gente pode até um dia inventar brincadeira, gincana, para motivar, mas a maior motivação tem que ser a palavra do Senhor. Sim. Né? Nós estamos levando isso para as crianças. Fora isso, a gente está levando ele nas igrejas. A turma nas igrejas de Leonardo Batista, lá em Campinas, que fica fora de mão para eles. Sim. Né? Venha como de lá de vez em quando, eu ajudo. Aqui no Amanda, na quadrangular, o pastor Marcos Leal, a igreja do Nazareno, para a gente levar também. Que nós queremos apresentar várias igrejas para as crianças. Né? E deixar dar essa liberdade para o Espírito Santo usar elas aonde ele quiser. Né? Mas eles estão aprendendo a se mudar conforme o evangelho. Dificuldades. Um brinca aqui, outro quer dar com uma dureza e dá força. A gente dá com o chão de orelha e eles vão dizer, vocês são muito ingratos. Né? Porque a gente não tem que fazer a vontade deles, tem que fazer a vontade de Deus na vida deles. Sim. Isso está mudando nós também, está mudando muitos irmãos dentro das igrejas que nunca receberam visita assim, simplesmente se acomodaram a ficar dentro do templo, ou para estar recebendo gente de fora, tem que receber da melhor maneira possível. Deus está trabalhando na vida de todos. Acho que a gente está vivendo num tempo assim, né? Qual o Senhor ele tem mudado o nosso dia, o nosso caráter mesmo a cada dia, seja dentro da igreja, ou seja fora também.
O que vocês fazem é muito importante, porque a criança ela já vai crescer sabendo que o princípio, acima de todas as coisas, é o Senhor, né? Por mais que tenha os projetos lá, mas ela tem que formar o caráter, a identidade igual a de Cristo, né? Se a gente não falar sobre Cristo, elas vão crescer achando que é só isso, né? Que é só, sempre vai ter uma casa ali que vão estar ajudando, mas não vai entender o princípio daquilo, né? Sim. Muito interessante que elas já crescem, seja na fase de criança, na fase jovem, né? E, enfim, o futuro delas, eles já crescem sabendo disso daí. Muito interessante. E a igreja parece que ela esqueceu esse papel dela, né? De fora a parte espiritual, a igreja ela tem uma parte fundamental em forjar bons profissionais, boas pessoas para a comunidade, para onde ela está, porque a gente faz tanta coisa para Deus, né? Ali vou dizer, na parte espiritual, de louvores, de tudo. Só que esses projetos de ensinar outras coisas, a Igreja Adventista acho que é um grande exemplo disso aí, que montou escolas, né? Hoje nós vemos que a agenda progressista, tudo vem tomando conta muito forte da mente das crianças, porque todo mundo entendeu que a criança ela absorve tantas coisas, e a igreja esqueceu disso. Eu comentei isso com o Luciano no podcast passado, que assim, a igreja, quando ela trata a criança talvez até como uma coisa que atrapalha o culto. A criança está chorando, a criança está correndo, aí ela pega aquelas crianças, joga na salinha, pega um adolescente, põe eles para pintar, põe eles para fazer uma coisa. Só que assim, nós esquecemos que a maior parte da nossa vida, onde nós mais absorvemos as coisas, é enquanto criança. Então nós esquecemos de tratá-las, elas muitas vezes com mais maturidade, de entender que elas entendem isso, que elas entendem as coisas, mas que elas demorem um pouco mais, que elas não tenham maturidade para entender as coisas, mas elas precisam ser ensinadas sobre o caminho que elas devem seguir, sobre as verdades do mundo, sobre as dificuldades, porque, como eu falei, se a luz não tomar conta, as trevas vão tomar conta. As crianças não são a igreja de amanhã, as crianças são a igreja de hoje. Exatamente. Sim. É onde elas vão falar sobre Cristo dentro do convívio dela. Pela transformação de vida que nós tivemos, né, a gente tem aquele linguajar que eu quero que aquela criança seja um pastor, seja um profeta, seja eu quero que ele seja o melhor lixeiro do mundo, servindo a Cristo. Eu quero que ele seja... Deus vai usar onde ele quer. Acima de tudo, forjado um caráter, né? Claro. De homem, mulher. Sim. Até o Luciano leu uma carta de uma adolescente de 13 anos aqui pra gente no nosso podcast, e a carta falava assim que a menina já tinha perdido a virgindade contra a vontade dela, e assim... A gente entende que tem uma necessidade muito grande, muito maior do que a gente pensa, né? Dentro das escolas, porque vocês, por exemplo, hoje não têm uma ajuda do governo. Então, a igreja precisava suprir essa ausência do governo. Porque imagine se nós tivéssemos escolas cristãs, hospitais cristãos, e aonde a gente consegue, como você falou, forjar profissionais dentro da ideologia cristã, da fé cristã e dos princípios, a gente teria muito mais gente honesta. Por exemplo, políticos, né, onde o nosso país tem o maior problema sobre isso, pessoas realmente voltadas com o coração para Cristo, né? Porque não falando literalmente de igreja, mas de cristãos mesmo, que a pessoa... Ela é honesta por si própria. A gente conhece muita gente assim que você olha e você admira, fala, nossa, como essa pessoa ela é honesta, como essa pessoa ela tem um coração bom, né? E isso começa lá de trás, desde a infância, a sermos educados, né? Nós temos que reeducar, começar tudo do zero. Sim. Uma vez eu preguei muito tempo atrás, quando era pastor jovem aqui na Nazaré ainda, e isso traz para mim nos dias de hoje. Nós cobramos muito de Deus, tudo posso que me fortalece, tudo. E nós declaremos o crescimento na nossa vida em nome de Deus. Sendo que o primeiro mandamento é permanece obedecer pai e mãe, cara. Vamos começar lá do fundo. Honrar os seus pastores, os seus líderes. Vamos começar lá de baixo. Isso que a gente está começando com as crianças. Vamos começar do zero? Vamos começar tudo de novo? E consequentemente, nós estamos começando com as crianças, nós estamos ensinando os pais também. Respeitar os filhos. Isso faz parte do primeiro mandamento e promessa. Nós temos que reeducar, voltar aquilo que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, as primícias, as primeiras coisas.
Né? Sim, senhor, não, senhor, benção pai, benção mãe. Isso hoje é muito difícil, muito raro, né? E as crianças estão reaprendendo isso. A gente está trabalhando em cima disso. Começando a ser os 10 mandamentos das crianças. Não habilitar, não xingar, não roubar. Vocês têm esses 10 mandamentos? Não, isso foi uma ideia de outro projeto, mas a gente está no dia a dia com as crianças. E também para quem está à frente desse projeto, até mesmo para os voluntários, é onde tem que trabalhar a paciência, né? Porque não é fácil você reeducar quando já cresce num ambiente familiar que não tem esses princípios cristãos, ou até mesmo tem, só que não é aplicado, né? Então, eu imagino que você deve ter uma paciência danada com essas crianças. A gente tem que ter uma sabedoria que o chamado não é para todos, cara. Né? Muitos querem ser voluntários, porque é bonitinho sair da igreja e ser voluntário e não fazer as coisas como quer. Uma coisa chega lá, a realidade é outra. Poucos ficam. Quantos voluntários já começaram a sair? Nos outros projetos também, muito. Na época eu sofri demais com isso. Até que a Ida, que é pastora junto com a gente da nossa igreja, é psicóloga, eu falei assim, você não tem que se preocupar com isso. Vai ficar aqueles que Deus quer. Sim. Então não se preocupa. Passaram muitos voluntários, saíram muitos, mas quem está ficando está dando fruto. Que é o importante, né? A gente tira como exemplo o nosso movimento também, que a gente se reúne na Lagoa, também é um movimento sem placa de igreja. Quantas pessoas já apareceram para nos ajudar como staff? E hoje a gente está em pequenas quantidades, mas é aquilo que você falou, essas pequenas quantidades que dão frutos, para nós já é um grande ajuda, um grande auxílio, né? Porque nunca vai ser sempre quantidade, mas qualidade daqueles que estão dispostos a ajudar, né? Quantas pessoas já não passaram, né, Paulinho? Nossa, nesse tempo aí que a gente está. De diversas igrejas, diversas denominações, Sim. mas são ciclos e tempos e acho que a escolha, né, de cada um, nós deixamos sempre muito livre, né, para as pessoas. Eu acredito que é o que vocês fazem também, porque é algo solidário, né, voluntário, como o próprio nome já diz. Então, assim, quando é assim, as igrejas também sofrem com isso, porque as pessoas muitas vezes não têm um compromisso. E é melhor a gente ter uma equipe pequena que a gente pode contar, que você sabe, do que você contar com algumas pessoas. Todo movimento para-eclesiástico que nasceu, e nós somos mais modernos, eles estão fazendo o papel que a igreja tinha que fazer. Sim. Né? Com voluntários de várias igrejas diferentes. Eu acho que a igreja de Cristo está agindo. Eu sempre comento isso, que aos poucos a gente vê essa bolha sendo furada, né? Essa religiosidade referente a isso daí, de nós se unirmos como uma igreja de Cristo acima de tudo e a gente se ajudar, né? Independente de qual igreja a Jennifer seja, independente de qual igreja José seja, mas como um corpo de Cristo. Sim. Tem algo em você que eu preciso da sua ajuda ou vice-versa, tem algo no Paulinho que eu posso contar com ele. Isso sim é uma igreja de Cristo, que nem você está dizendo. E não é sobre competição, né? Sim. Quem leva mais para Cristo ou quem faz mais no reino, não. Eu acho que cada um tem o seu dom, cada um tem... Porque por várias vezes eu me perguntei, nossa, eu não sei louvar, eu não sei dançar, né? Porque era uma igreja que tinha coreografia. E eu não me enquadrava. E aí eu falei assim, será que é eu que estou errada? O que eu vou fazer? Alguma coisa você tem que se enquadrar. Sim, e hoje e achou. eu estou liderando, e aí até um dia eu fui abrir culto nessa igreja que eu estou agora, aí a pastora falou assim, e eu tava tremendo. Aí a pastora falou assim, Jennifer, você lidera uma favela. Tá tudo bem. Mas é diferente. Mas é diferente, porque não tá acostumado. É a mesma coisa da gente. Se a gente chegar lá, a gente não vai ter tanta habilidade que você tem, né? De conversar com essas crianças. E é aquilo, tudo que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente fica com medo, né? Sim. Eu acho que, falando fora dessas áreas específicas, financeira, social... O maior desafio é sair da zona de comodismo, né? Sim. Porque a gente está muito acostumado com conforto. É a partir do momento que a gente tem que dar um passo que sai disso, aí para mim se torna um desafio tremendo. Principalmente quando é a parte de liderança, né? Sim. Porque sempre sobra pro líder. Sim, uma coisa que espelho, né? Que eu sou grato a Deus, e a gente tem vivido isso também, que a nossa liderança sempre dá muito apoio pra gente, né? Sem ter aquele ciúmes de culpa. Isso de longa data, o pastor Marcos me ajudou muito, eu trabalhando com outras igrejas, trabalhando em outras comunidades. Hoje o Léo e a Ida, nossos pastores, dá a liberdade para a gente trabalhar, ninguém tem ciúmes que a gente está trabalhando com irmãos de outras igrejas. A igreja amadureceu também. Isso é importante. Amadureceu. Tem que amadurecer mais, né? Acho que
hoje as igrejas estão entendendo, né? E quebrou um pouco essa religiosidade. E é o que você falou, esse ciúme, esses aqui são meus, esses são deles. Assim, no final, todo o céu é o mesmo. Jesus é o mesmo. Sim. Infelizmente essa competição afastou muita gente, né? De Cristo e tem afastado muita. Parece que nós somos literalmente isso, concorrentes. E não, cara, tá tudo bem. Se você sair da minha igreja para servir Cristo em outra, glória a Deus. Vai. Semana passada, ele deu um abraço, vai ser abençoado como você foi aqui, cara, isso é maravilhoso. Tive a oportunidade de participar de um dia lá, não lembro o que era. Você foi Dia das Crianças, não? Era no Dia das Crianças, se eu não me engano. Acho que bem... A inauguração da nossa casa. A gente saiu da rua, que a gente... Vocês estão naquela... primeira casa. Vocês já foram para outra, né? Sim, até que foi a batucada, né? Sim. Da bola de neve. Isso. A gente se reuniu lá com os irmãos da bola e foi uma benção e chamou a atenção. A igreja nunca... Nossa, eu lembro, estava lotado aquele dia. Nossa, eu acho que com certeza 80 voluntários não... Foi um trabalho muito lindo, porque eles foram para servir na parte da saúde, com dentista, com enfermagem. Teve corte de cabelo, teve bastante coisa. Eles foram com bastante oficina, tinha outros irmãos também de outras igrejas, e aí eles foram com a batucada. A batucada foi aonde chamou a atenção da comunidade toda para o projeto. Isso foi muito legal. Ali montamos o primeiro time de futebol, começamos a esquecer com sim. Foi o start ali, né? A gente sempre fala muito das igrejas que não ajudam o projeto, né? Que não tem esse olhar social como a gente tratou aqui, mas também eu acho muito importante a gente falar sobre aqueles que têm um olhar social, aquelas igrejas que nem você falou, a batucada da bola de neve. Conta um pouco mais sobre essas pessoas que estão dispostas a ajudar. Como que elas têm ajudado você no dia a dia lá dentro da Casa Kibalo? Hoje, tem várias igrejas, né? As principais que é a nossa diretoria. Hoje é eu como presidente, coordenadora, né? Que vou atrás de pessoas para ajudar a gente na missão, vou apresentar o projeto, sempre chamo alguns da liderança para ir comigo na prefeitura. Para dar aquele apoio, né? Isso, para dar um apoio. Então, assim, hoje na diretoria, né? Tem Batista, tem Nazareno, tem Guerreiros da Nova Aliança, tem o pessoal da Quadrangular. Então, assim, várias igrejas. E aí, quando alguém perde a oportunidade, Jennifer, deixa eu fazer um culto aí. Igual um grupo de jovens da Quadrangular foi lá. Fez no nosso quintal, foi muito legal. Cara, que legal. Sabe, um louvorzão lá, deu uma palavra, depois a gente fez o cachorro quente. Então, assim, a estratégia que eu abro é um projeto social, mas ele é missionário, né? Então, eu abro para a igreja, porque o importante... eles, as crianças, os adolescentes, até as famílias, né, irem para uma igreja. Não é ficar no projeto. O projeto é para levar a oportunidade, porque não é todos ali as crianças que têm condições de pagar um balé. Não é todos que têm condições de pagar uma escolinha de futebol. E eu levo voluntários, eu levo todo o material, né, através de doações, para implantar no projeto social. Sim, mas ele é legal. missionário, é a visão de reino. Ganhar, chamar atenção, né? Eu amar aquele povo, eu servir eles, mas mandar para as igrejas. Que isso não hesita eles buscar, né? Uma igreja. Assim. É que nem lá o movimento, a gente sempre tem essa visão também. De não é só o movimento ali, não é só uma sexta-feira do mês que a pessoa vai estar ali firme e forte. Não, a gente tem um trabalho discipular também, de a pessoa procurar uma igreja onde ela sinta-se à vontade, para que ela possa se de fato enraizar, começar a dar frutos. Então, é um start, né? Mas mas vai mais de individual de cada um também. A parte do evangelismo, né? A gente faz a nossa parte, planta a semente e tenta direcionar para algum lugar, né? Por exemplo, quando a gente sempre trabalhou com algumas igrejas parceiras no movimento, a gente fala, vai nessa igreja que é mais perto, né? Eu e o Diogo somos da mesma igreja, mas não temos zero ciúmes por mim. Sim. A pessoa ficando firme em Cristo pra gente é o que importa, porque esse deve ser o desejo do verdadeiro cristão, é ver as pessoas bem em Cristo, independente de onde elas estejam, né? E na comunidade lá tem alguma igreja, Jenny? Sim, lá tem uma igrejinha, mas não comporta o tamanho do público, porque lá hoje a gente está com 480 famílias. Nossa. E a gente sabe que é as casinhas, né? Então na planta do bairro, né?
No mapa tem 480, eu atendo 120, mas tem bem mais crianças, né? Então, assim, para uma igrejinha que também é pequena, eu acho que não cabe nem 40, a demanda é bem alta. Sim. Então, não atende o público. E lá dentro de projeto social hoje só tem a Casa Equibalo? Só o meu. A gente, antes, né, essa comunidade tem 12 anos, antes só iam em datas comemorativas. Até hoje vai, né? Vão. Páscoa, Dia das Crianças, Natal. O que chegou e ficou e permaneceu foi o meu. Aí hoje eu tenho todo aí o apoio, né, da liderança, da comunidade, das mães, né? Então hoje... Isso é muito importante, né? Porque as datas comemorativas, elas são tão distantes, né? E o dia a dia é muito importante. Nós mandamos uma raiz lá, né? Fizemos um alicerce. Qual a intenção que eu acho que de Cristo nisso? Um dia a gente vai sair. Mas a semente foi plantada e os discípulos vão ficar. O trabalho não vai parar. Né? O Casa Equibalo, eu falei para a Jenny, começamos aqui. Logo a gente vai estar trabalhando em vários lugares diferentes. Em nome de Jesus. E onde for, a gente vai deixar nossos discípulos. O Equibalo vai ser muito maior do que as pessoas. A gente não vai ficar parado ali. Deixa Deus nos chamar. E Jenny, acho que até uma pergunta que tem aqui também. Vocês encontram mais apoio dentro das igrejas ou fora das igrejas? Olha, gente, que pergunta, hein? Polêmica. Hoje, as minhas maiores ofertas foi de quem não é da igreja. Hoje, eu nem sei se é empresa, mas uma pessoa foi e deu uma oferta assim que foi quando eu consegui fazer a minha contabilidade funcionar, foi quando eu consegui adiantar uns aluguéis, adiantar para o dono da casa e arrumar algumas partes, né, porque essa comunidade não tem casa assim boa para a gente atuar em um projeto, né, e regularizado. Então não tinha quintal. Eu fui lá, olha, a gente vai adiantar um aluguel, mas dá uma atenção no quintal, que as crianças não podem, né, tá nessa estrutura. Então assim, foi quando eu tive um fôlego de meses, né, porque geralmente eu sempre posto desafios no WhatsApp, né, nos status ou no Instagram, que é falando sobre o aluguel, sobre a compra. Então assim, veio uma oferta bem generosa, mas de quem não era da igreja. Então assim, hoje quem nos mantém mais é pessoas que não são da igreja, infelizmente. E deveria ser o contrário, né? Eu acho que é o nosso papel. A gente deixa até aberto o podcast aqui para você, Jenny, sempre que precisar, né? A gente põe a nossa página para que as pessoas também possam doar. Eu acredito que as pessoas, elas gostam de ajudar, né? Tem muita gente que elas gostam de ajudar por ter um coração bom mesmo. E é legal que elas conheçam o projeto, que elas acompanhem vocês, né? A gente vai deixar aqui no link, aqui, tudo marcado, a página do Equibalo lá, para que eles possam acompanhar. A gente está sempre postando lá os projetos, as fotos das crianças. A Jenny até me falou que ela tem direito, né, sobre as imagens das crianças, em autorização, tudo certinho. Tenta andar sempre conforme a lei, né? Mas o mais difícil é por estar numa comunidade, como você falou, de não ter uma estrutura, né, maior. Mas em nome de Jesus aí, logo vocês vão estar crescendo. A tendência é que cresça em nome de Jesus. Ô Jennifer, deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha agora. Lá dentro, durante todo esse tempo que você está lá, teve algum testemunho, algum momento que foi muito marcante para sua vida? Seja um diálogo com uma criança, não precisa expor o nome, uma experiência que você teve lá que você marcou e até hoje não sai da sua cabeça. Eu creio que tem várias, né? Que você está lá todos os dias, diariamente, mas tem alguma que mais marcou assim, sua vida missionária? Olha, tem bastante. Mas, deixa eu ver uma. Eu acredito que fazendo, né, relacionamento, convivendo, né, entrando no mundo deles e entrando assim, rendido, sabe? Não, tô aqui para te ouvir, tô aqui, né, não vou te fazer mal. E conhecendo a história, né, da família, né, da casa. E aí, um testemunho que a criança prefere estar no projeto do que na casa delas. Então, assim,
Aí eu falei assim, meu Deus, né? Jesus precisa entrar naquela casa. Então, assim, aí ela compartilha histórias, compartilha, né, vivências. Então a gente começa a entrar num mundo que marca muito a gente. E aí a gente sempre ora que Deus, a semente, né, frutifique e que dê tudo certo. Então, quando abre, né, a vida, o acontecimento, né? Pode ser abuso, pode ser violência doméstica, né? Algum tipo assim que a gente não aceitaria, né? Mas por Cristo a gente vai lá, a gente ora, a gente aconselha. Então, essa história. É uma parte muito forte, emocional, né? Isso, para quem tem filho, para quem é casado. Eu acredito que quando vocês ouvem algum relato desses aí, é aí que vocês entendem o propósito de vocês estar lá dentro, né? Sim. Porque é muito mais que um nome, muito mais que seguidores no Instagram, muito mais que quantidade de pessoas, de crianças que estão envolvidas nesse projeto. Sim. Quando você ouve algo assim que, cara, por isso que a gente está aqui, né? E nada é sobre vocês deixam sempre claro isso. E quando o Cristo, ele toma conta do lugar, a liberdade, né? Sim. E é muito legal que Deus continue abençoando vocês, dando estratégia, né? Que vocês possam cada dia mais vencer, crescer, né? Essas crianças, elas possam ser impactadas através dessa vida, através da sua vida, que quis isso, né? Que dedicou se prontificou, isso. Né? Isso. A Bíblia diz que a seara ela é muito grande, né? Mas poucos são os que estão querendo fazer ali o trabalho, colocar a mão na obra, né? Precisa de mais projetos assim, que esse podcast, que essa conversa possa encorajar as pessoas a ajudarem. Acredito que até para nós, né, Diogo, é uma forma da gente se despertar mais em participar mais, né? A gente já se conhece há muito tempo, já há mais de 10 anos aí que a gente já se conhece. Conheço a conduta da Jenny, sei que o coração dela sempre queimou para essa parte de missão. Então, assim, parabenizar vocês pelo projeto, pela coragem, porque eu sei que não é fácil, mas Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa verdadeira intenção. Ele sabe das noites de choro, ele sabe das dificuldades, eu tenho certeza que ele sempre vai suprir, né? Porque Jesus, ele não deixa ninguém abandonado. Né? Se ele enviou vocês para aquela comunidade, ele vai suprir as necessidades. Sim. Como você falou, de receber uma oferta inesperada, de receber uma ajuda inesperada, porque ainda que a igreja não faça, Deus, ele continua sendo o mesmo. E então ele levanta pessoas que fazem o papel da igreja. Ele coloca quem não é da igreja, o ímpio, ele coloca quem for para poder ajudar vocês lá, que eu tenho certeza que esse projeto ainda vai crescer muito para a glória de Deus. Amém? Mais uma vez vou dizer que pode contar com a gente, tá bom? Nessa parte aí de divulgação, o que a gente puder fazer para vocês, a gente vai fazer. Porque a gente sabe que a gente precisa fazer ainda mais e o quanto é importante isso aí. Jenny, a gente queria que você divulgasse o Instagram da Casa Equibalo, o seu Instagram também. Você pode olhar nessa câmera aqui, pedir pro pessoal seguir lá vocês, acompanhar. Deixa eu... Hoje o nosso Instagram é @Equibalo Projeto Social. Depois vai colocar, né? Sim, a gente coloca também. E lá a gente posta geralmente diariamente nossas atividades, nossas oficinas, nossos eventos, quando a gente está também em época de campanha, que é Páscoa, Natal, para trazer um dia especial para as crianças também, a gente sempre mantém lá. Tem o meu WhatsApp também no Instagram, que já manda lá para o meu profissional. Sim. Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar lá. Seu Zé, quer dar umas palavras? Agradecer a Deus pelo chamado nosso e pela fé. A gente só faz o que faz, cara, para saber Jesus à frente. É a mesma coisa que o anjo disse às Marias, quando falou até o turno de Jesus, está de Mateus 28 para frente. O Senhor está aqui, né? Vai lá e avise os meus discípulos para encontrarem com Jesus na Galileia, ele já está lá. Jesus chamou a gente vai na fé porque Jesus já está lá. Glória a Deus. Top. Pela fé. Só uma última curiosidade, Jenny. O nome Equibalo, como que surgiu? Equibalo surgiu quando eu era de um ministério de evangelismo em uma igreja. E aí a gente, conversando com o grupo. Eu ajudei, hein, escolher esse nome. A
Diogo tava lá na reunião e a dúvida era, né? Nossa, qual o nome, né? Qual o nome? Porque... Primeira coisa que vem na mente, né? Isso, porque também tava naquela música, né? Do Alessandro. Do Alessandro, né? É que eu erro. E aí a gente, né? Meu Deus, mas o significado, né? O Diogo foi lá também, deu a ideia, foi muito boa, que a gente levou aí. Glória a Deus. E pesquisando, ela é bem profunda, né? É enviados com uma missão sem direito de retorno. Então, isso fala muito e isso me lembra muito em dias de dificuldade, em dias, né, de crise existencial. É como se eu não tivesse mais direito de retorno. Até então eu passo dificuldade, eu não tenho na mente como eu encerro esse projeto. Eu não me vejo mais encerrando o projeto. A gente pode crescer, pode expandir, mas ali, essas sementes que estão sendo lançadas, eu não vejo mais elas acabando. Então, sem direito de retorno. É uma pequena palavra, mas com impacto profundo, né? Sim. Colocou a mão no arado, né? Já era. Não tem volta. É uma das dificuldades que os missionários enfrentam, né? É isso, às vezes, tipo assim, cara, onde eu tô parece que tá abandonado, parece que Jesus não tá olhando. Ninguém tá me vendo. Mas nós temos que dar visibilidade para isso, para entender que você é um testemunho, você é alguém que pode fazer a diferença, né, na vida de alguém. E como vocês falaram aí, os frutos eles vão surgir, né? Eles estão surgindo, mas eles vão surgir mais ainda lá na frente, porque a semente foi plantada. Então, assim, essas crianças um dia elas vão olhar e vão lembrar, né? Uns vão estar fazendo parte, outros talvez em outros lugares, e dizer assim, cara, lá atrás teve um projeto que me ajudou bastante, seja num reforço escolar, seja numa educação dentro de casa familiar, que é muito necessário, seja com o esporte, né? Que em nome de Jesus surge o nosso futuro camisa 10 lá, que a gente sabe que é um sonho, né? Eu lembro quando eu era moleque, eu jogava bola, era o sonho nosso. Hoje mudou muito, né? Por causa das redes sociais, eles têm outros sonhos, mas as crianças que gostam, as crianças que gostam de jogar bola ali, eles sonham com isso, né? Sim. E que em nome de Jesus um dia a gente possa ver os frutos, né? Mesmo que não seja profissionalmente, mas que seja por caráter, por vida, por disciplina, eles entenderem o que realmente foi o projeto Equibalo na vida deles aí. Sim. Isso. Galera, gostaria de agradecer a vocês, Jenny, tio Zé, obrigado por aceitar o convite. Tenho certeza que vocês vão voltar aqui em nome de Jesus mais vezes, para que a gente possa mostrar novos projetos, né? Eu tenho certeza que a Jenny tem muita coisa na cabeça ainda, né? Mas como a gente falou aqui, pela questão financeira a gente falta para poder suprir isso aí. Pessoal, e você que está nos assistindo, quer ajudar o Projeto Equibalo, siga lá a página deles, procura a Jenny, tenho certeza que ela vai te contar tudo, o que precisa, as necessidades que tem a casa. Muitas vezes ela posta até mesmo no Instagram dela a necessidade que tem o projeto. Então, se você é empresário ou você mesmo pessoa física e quer ajudar lá, quer doar, lá a Jenny, ela tem o Pix lá, nós vamos deixar aqui também, né, Diogo? Depois a gente coloca lá na descrição lá, o Pix da Casa Equibalo lá, para que as pessoas que sentirem no coração, através desse podcast, através que verem e sentirem a necessidade de ajudar lá, tá bom? Para que vocês cresçam em nome de Jesus. Então sigam a Jenny lá, sigam a página Equibalo, acompanhem lá em nome de Jesus para que possa crescer. Sigam também a nossa página, Jesus Walkers. Se inscreva no canal aí, tá bom? O Diogo tem mais algum recadinho, Diogo? E agora a gente queria falar com você, a gente queria agradecer vocês que têm nos ajudado aí nesse início, seja divulgando, seja se inscrevendo no nosso canal também. O intuito nosso aqui é trazer convidados que possam de fato edificar a vida de vocês, que nos assiste também, que nos ajuda a compartilhar experiências de vida e através desses assuntos aqui possam ser impactados a vida de vocês. Nos acompanhe nas redes sociais. Queria agradecer também a Jennifer, o seu Zé, né? Pela disponibilidade. A gente sabe que vocês deixaram talvez lá a Casa Equibalo hoje, mas que o Senhor continue abençoando vocês. Queria agradecer o Paulinho pela parceria de sempre aí. Tamo junto, a gente não pode parar. Como foi falado, o Equibalo
ele é um envio sem ordem para voltar. Fechou? Nós queremos agradecer, tamo junto, Deus abençoe a sua vida, nos ajude a divulgar, compartilhar, se inscreva no canal e tamo junto. Jenny, obrigado. Tio Zé, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu!